Joel, capítulo 1. Fica aí com sua Bíblia aberta. Pessoal, nós temos assim, nesse livro de Joel, algo assim que é profundo assim para os nossos dias. Entendeu? Por que profundo? Quer dizer, toda a Bíblia, ela é profunda, ela é real para nós. Toda a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E tudo aquilo que a gente vai fazer, o que a gente quer, o que a gente precisa desenvolver na vida, nós vamos ter realmente assim, como regra de fé, como base para nós, a palavra de Deus. E pensando nisto tudo, nós gostaríamos de dizer o seguinte: quando Deus, pela manhã estávamos falando aqui no curso, não é? Algo assim muito interessante sobre a base que Deus nos colocou e que muitas vezes as pessoas não conhecem, as pessoas não descobriram ainda que base é essa sua, não é isso? E aonde ela termina? E diríamos que essas bases eu deixei até escrito ali, os 4 rios, os 4 braços de rio. E o que acontece? Deus, quando nos criou, Deus nos criou e nos deu realmente tudo melhor. Quase. Eu comparei agora uma pipoqueira pipocando 2, 3, 4 caroços. Deus, quando nos criou, deixa eu ver se vocês entenderam. Deus nos deu o melhor para a nossa vida. Amém? Por isso que nós começamos a observar na palavra de Deus, nós descobrimos o seguinte, que Deus, Ele trouxe, a partir do instante que Ele faz o homem, Ele dá um direito, Gênesis capítulo 1, versículo 26, dá um direito assim que o homem possa dominar, e nos faz coroa da criação. Nós estamos realmente acima de toda a criação. Deus tem assim preparado o melhor para nós, desde os nossos primeiros dias, até os dias atuais em que estamos vivendo. Então, quando nós começamos a olhar, nós vemos que Deus assim, quando Ele faz o homem, Ele faz e dá algo de muito precioso para o homem. Até está fazendo aquele bonequinho de barro, que éramos nós, o primeiro homem. Então, tudo bem, mas a partir do instante que Deus criou este boneco inanimado, então Ele fez algo interessante. Ele fez, soprou nas nossas narinas, nas narinas daquele boneco. Me permitam falar boneco, não estou subestimando a criação de Deus não, viu? Porque ele foi feito do pó da terra. Soprou nas narinas daquele bonequinho o fôlego da vida. Agora, pare agora e pense. O privilégio que nós tivemos de ter na realidade esse fôlego de vida de Deus direto para a nossa vida, para nós. Deu para entender? Não. O privilégio que tivemos de sermos criados, e a partir do momento que fomos criados, recebemos o sopro de vida vindo de Deus, direto, sem interferência nenhuma, sem intermediário algum. O próprio Deus soprando em nós. Então, em nós existe a essência da vida. Em nós está a vida. Amém? Deu para entender agora? Só nós. Eu fiz até uma pergunta aqui, uma ilustração, não é isso? Se o cachorro, ele ama. Né? Naturalmente a gente vê algumas pessoas, até irmãos assim, dizendo, olha, meu cachorrinho me ama. Não, pessoal, não fale isso não, porque isso aí, pode deixar passar que não é para ninguém daqui não. Isso aí, só quem ama é quem tem o Espírito.
E quem tem o Espírito somos nós, os homens. Nós somos composto, somos o ser tricótomo ou tripartido: corpo, alma e espírito. E o cachorrinho, por mais que você goste dele, ele só possui alma e corpo. Ele não sabe o que é amor. Agora ele tem afinidade com você? Sim. Aí é uma coisa à parte. E é bom isso aí. E é bom preservar os animais. E é bom corresponder com eles. Agora, não entenda que ele lhe ama, porque ele não sabe o que é isso. O amor, ele procede do Espírito. Amém? Esse Espírito que vem de Deus para nós, desperta em nós o sentimento do amor. Mas, uma coisa nós entendemos aqui agora, da seguinte forma, é que quando nós descobrimos isso aí, nós começamos a passear pela palavra, e começamos a entender também que tudo quanto Deus criou, Ele criou também da melhor forma para nós, e nos deu o melhor. E esse melhor que Deus nos deu, muitas vezes, nós, ao invés de preservar, veja bem, deixe-me usar um termo aqui, não é isso que a Bíblia fala, mas deixe-me usar esse termo. Vamos dizer que Deus nos deu uma ferramenta. Entenda isso aqui. A Bíblia não diz isso, não, é eu que estou falando. Vamos dizer que Deus nos deu esta ferramenta, uma ferramenta. E essa ferramenta Ele nos deu para que a gente pudesse fazer o seguinte: fazê-la multiplicar, usar ela e passar de geração em geração. Para que, a partir daí, então, não é isto? A presença de Deus seja notória em todas as gerações. Mas só que acontece uma coisa: nós, os homens, nós com o nosso pecado, nós com as nossas fragilidades, nós com o nosso olho ganancioso, o nosso olho que não deu, não se satisfez, insaciável, fomos lá e fizemos o seguinte: tomamos as coisas, desfizemos, não é isso? Tudo aquilo que Deus fez, trazendo os benefícios para nós, julgando muitas vezes que seríamos beneficiados, porque estávamos realmente tomando posse de uma coisa indevida, e não é isso aí. E Joel nos fala algo interessante. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler aqui. Fique de Bíblia aberta. Nos diz o seguinte, eu vou ler bem rapidinho, porque tem um bocado de coisa. Palavra do Senhor que é dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso nos vossos dias? É uma pergunta. Nos vossos dias? Ou também nos dias dos vossos pais? Outra pergunta. Fazeis sobre isto uma narração, vossos filhos, a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. E aqui ele começa a falar, já não vou ler, vou pular, porque vocês creio que já conhecem. Ele começa a mostrar realmente, e falar sobre os 4 gafanhotos devoradores. E quando nós começamos a observar por que que os gafanhotos devoradores receberam esta autonomia para destruir a terra, para destruir a vida das pessoas, para atacar aquele povo daqueles dias? Porque o que nós falamos agora há pouco, tudo aquilo que Deus nos deu, não é isto? Ele deu para o nosso bem-estar. E qual seria o nosso papel? Reter isto aí, pegar isto aí e devolver a Deus. Por exemplo, vamos dizer que Deus me deu um copo com água para que eu pudesse regar uma planta. Mas eu faço o seguinte, eu pego esse copo com água e bebo. Aquela planta vai morrer. Deu para entender? Hein? Deu? Olha só, deu para entender? Se eu beber esse copo com água, seria para regar aquela planta vai morrer de sede. Eu vou ter água,
vou beber água e tal, mas a plantinha, ela vai morrer. E foi justamente isso aqui que aconteceu. O livro de Joel fala sobre isso. O que então? Muitas coisas que Deus nos deu, para que pudéssemos reproduzi-las, não é isso? Para termos realmente assim, de geração em geração, se isto fosse obedecido, para termos assim, uma multiplicidade, uma prosperidade, uma paz, não é isso? E isso não aconteceu. Por que então? Porque na verdade, antes de tudo aquilo acontecer, alguém foi lá e bebeu a água. E a planta morreu. E quem padeceu? A casa de Deus. Por quê? Porque Deus deu ao homem e disse a ele: multiplique. Deus disse a ele: olha, rega. Porque tudo que você colher, você devolve a parte da casa, da minha obra. Para que então? Para que ela não pare. Porque no dia que você comer, todos, ou então toda a segurança, todo o suporte que for dado, essa planta vai morrer. Você vai entrar em crise, porque a casa do Senhor, a minha obra, entrou em dificuldade. E assim acontece. E a gente muitas vezes não entende isso aí, pessoal. A gente leva assim de qualquer jeito, porque são coisas que a gente começa a observá-las. E a gente começa a ver o seguinte, que humanamente falando, nos dias atuais, isso pode não ter muita influência, pode não ter muita validade. Mas eu digo a você o seguinte, que tem validade, tem sim. Tudo que Deus fez é para ser colocado em ordem. Tudo que Deus fez é para se pôr em ordem, irmãos. Entendeu? Não é para parar, não é para sepultar ali, não é para estacionar ali. E eis o motivo pelo qual a gente vê tantas coisas acontecendo. E como naqueles dias também aconteceram. Se a gente começar a ler aqui, a gente vai descobrir coisas, meu Deus, tudo isso aí aconteceu? Sim, tudo isso. Por quê? Por causa do desequilíbrio do homem. Ganância humana. Não é isso? Aquela doença que fica lá no nosso íntimo, que a gente não se contém, a gente não se conforma. E a gente, principalmente em relação a Deus, a gente nunca vai ter justamente, não é isso, aquele cuidado de preservar aquilo ali. Porque se eu planto, não é isso, vamos fazer essa comparação com uma planta. Se eu recebo uma planta e eu vou e planto ela, amanhã eu terei uma colheita. E com essa colheita eu posso ir crescendo, isso é a linguagem do agricultor. Crescendo e multiplicando, depois vem outra colheita, e assim é esse processo. Mas nos primeiros tempos, os primeiros dias, essa semente foi comida, então acabou. E o profeta Joel fala o seguinte, no versículo 6, no versículo 5 ele diz: despertai ébrios e chorai, gemei todos os que bebeis vinhos, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Vou chegar lá. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e numerosa. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da sua vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu toda, e lançou por terra os seus sarmentos, e embranqueceram. Aí no versículo 8 vem, depois desse desastre, depois desse grande prejuízo, no versículo 8 vem um despertamento. Para quê? Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Quer dizer, recomendação, alguém pode até ler e querer interpretar diferente,
Bom, é com cada um. Mas aqui nós estamos vendo justamente algo que é uma prática. Existem coisas práticas, pessoal, que a gente não precisa estar discutindo, questionando, não, mas é isso. Olha, está acontecendo, então é isso aí. Eu não preciso mais puxar outra fonte de teologia para poder explicar algo diferente, só para rechear e fazer a mensagem bonita. Não, temos que ver a praticidade disso aí. Aconteceu? Sim, então pronto. Pare aí agora. Pare aí. Então esse é o nosso objetivo. Deus, por acaso, não deixou nada assim muito difícil para que pudéssemos entender. Mas Ele nos deu justamente, não é isso tudo, claramente, para que pudéssemos ver aonde é que nós estaríamos errando. E nós somos propensos ao erro. E por isso, o versículo 8 diz o seguinte: lamenta como a virgem. O quê? Vocês estão vendo o que está acontecendo? Estou falando daqueles dias. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Então desça, põe o rosto no pó, não é isto? Chora, clama, se arrependam disso aí, se arrependam das vossas maledicências, se arrependam daquilo que vocês estão fazendo. Vocês não estão vendo como está acontecendo aí? Vocês não têm visto justamente aí o que está acontecendo? Então é tempo de arrependimento. Agora no versículo 9 ele diz: foi cortada a oferta de manjar e libação da casa do Senhor. A oferta de manjar fala sobre a farinha, o azeite, o cereal, o vinho, o sal, o incenso, né? E outras coisas mais foram cortadas. Por que aconteceu isso? Porque essas ofertas, elas não podem ser retiradas, não podiam ser retiradas naqueles dias. Libação fala sobre uma oferta líquida. E tudo isso foi cortado. Deus deu a terra, Deus deu a plantação, Deus deu a semente, Deus deu tudo da melhor forma possível. Porém, o homem foi lá e disse: isso aqui é meu. Reteve e não devolveu a Deus a parte dele. Foi o que aconteceu? O declínio na casa de Deus. O povo já não tinha mais resposta de oração. O povo já não podia mais clamar a Deus, porque nada estava acontecendo até que viesse o arrependimento, até que eles chegassem ao ponto de entender que eles estavam errados. Então foi isso aí justamente, era isso que estava acontecendo naqueles dias. Agora, por conta disso aí, começamos a ver isso como estava acontecendo. Veja no versículo 9, foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Me acompanhe agora. Os sacerdotes e servos do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. Vá prestando atenção. O trigo está destruído, o mosto secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu, a vide se secou, a figueira se murchou, a romoeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Está aqui justamente a resposta da infidelidade daquelas pessoas que não acreditaram e começaram agora a fazer o seguinte: adentrar ou então lançar mão daquilo que lhe era indevido. Queridos, existem coisas que Deus nos dá, e junto ao que Ele nos dá, vem a parte dele, e essa parte deve ser entregue. Quando a gente deixar de entregar, muitas coisas vão começar a acontecer de ruim. Então está aqui, tudo indo de água abaixo. Por que então
Porque a mão foi fechada para Deus. Porque na verdade, tudo foi de água abaixo. Ninguém jamais estava agora dando atenção àquilo que Deus estava falando. E começamos a observar o seguinte: que momentos difíceis, que dias difíceis, em que aquele povo estava realmente assim envolvido com eles. Mas a recomendação é o arrependimento, não é? Há tempo para o homem se arrepender. Em tudo que ele estiver fazendo, se houver um arrependimento, há também uma chance, uma oportunidade para ele. E no versículo 13 diz o seguinte: cigi-vos e lamentai, lamentai-vos sacerdotes, gemei ministro do altar entrai e passai vestido de pano de saco durante toda a noite. Ministro do nosso Deus, do meu Deus, porque a oferta de manjares e libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai o jejum e apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, vosso Deus, e clamai ao Senhor. O que o profeta Joel está falando aqui? Arrependam-se, clamem assim, estabeleçam um dia de jejum, santifiquem o jejum. Agora, sobretudo, ensinem a este povo que eles estão errados. Diga a este povo que eles estão errados. Diga a esta terra que ela está errada. Não é assim que se procede. Vocês estão procedendo loucamente. Aquilo que Deus dá para você tem a sua parte e tem a parte de Deus. Você está abraçando tudo, tomando tudo. Diga a este povo que eles estão errados. Então, a partir do instante que eles começarem a se consertar nesta área, então eu abrirei as portas do céu sobre eles. E isto era justamente o que estava acontecendo naqueles dias. Não é isso? Se você começar a ler lá na frente, você vai ver que o pasto, não é isso? O pasto ficou seco a ponto de incendiar. Você vai ver que o gado gemia, está tudo aqui. Você vai ver que existia uma série de coisas. Os rios secaram, acabou tudo, acabou a água. Mas peraí, por que então? Por que tudo isso? Por que uma simples atitude minha ou sua permite que isto aí aconteça? Agora foi uma boa pergunta. Por que isso? E nós sabemos que a desobediência, não é isso? A inobservância, aquilo que Deus está dizendo, é o maior problema na nossa vida, que nos induz a fazer justamente aquilo que é contrário à vontade de Deus. E com tudo isso aí, Deus estava querendo dizer a eles o seguinte: olha, eu queria abençoar vocês, eu quero que vocês sejam bem-sucedidos. Deus estava querendo assim que aquele povo fosse um povo próspero, abençoados, um povo que plantasse, colhesse, um povo que não tivesse, não é isso, falta de nada. Se eles fossem pecuaristas, se eles fossem agricultores, tudo tinha ao seu dispor. Porém, eles fecharam a mão, Deus fechou as comportas dos céus. E aí? Agora como é que a gente sai dessa? Só por meio do arrependimento. E o pior aconteceu naqueles dias. Tudo isso aconteceu, não é? Então Deus, ele vem trazendo realmente assim uma advertência para nós. E nós sabemos que não podemos, a gente não precisa nem procurar, não é isso, referendar isso aí, porque acontece o seguinte: existem várias passagens que nos mostram tudo isso, umas de uma forma e outras de outra. E diríamos que perante
todos esses acontecimentos, Deus vem justamente trabalhando com o homem para devolver a ele tudo que um dia Deus deu. O que Deus deu ao homem foram coisas boas. O que Deus nos deu foram coisas especiais. E por que muitas vezes nós não temos essa especialidade conosco? Porque nós somos os causadores. Nós somos os culpados de tudo isso aí. Tudo isto procede da gente. Queridos, faça o seguinte: procura honrar logo os princípios divinos. Procura observar o que Deus está querendo dizer a você. Deixe de se preocupar com aquilo que você vai fazer para Deus. Às vezes nós vamos fazer algo para Deus e a gente fica logo pensando em nós. E se eu fizer isso aqui, vai fazer falta ali. Para com isso. Se eu fizer isso aqui, vai desfalcar na minha vida. Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Tudo está em suas mãos. Amém? Tudo está em suas mãos. Só requer uma coisa, que a gente entenda isso aí e a gente ponha em ordem aquilo que a gente vai aprendendo. Porque muitas vezes a gente aprende, mas a gente não pratica. E o maior problema que transportamos conosco é esse aí. E eu diria a você nesse instante que não vamos esperar assim aquela mega interpretação, não é isso? Aquela mega explicação rebuscada que vai deixar alguém queixo caído. Não espere isso aí não. Espere ver o que está sendo prático. A palavra de Deus, ela não dificulta. A palavra do Senhor, ela é prática. Ela é para todos entenderem. Ela é para todos colocar em ordem. Está escrito aí? Está, então vamos fazer conforme está escrito. Eu creio que este é o melhor caminho que nós temos. E naqueles dias tudo isso aconteceu por causa da ignorância humana. Mas Deus, a partir do instante que o homem se arrepende, Deus lhe dá de volta tudo aquilo que outrora ele tinha direito. Amém? Deus lhe dá de volta. Se você olhar lá em Gênesis, Joel capítulo 2, lá no versículo 20, deixa eu ver aqui. No versículo 18, nos diz o seguinte: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá. Isto depois que aconteceu o arrependimento. Isso depois que o povo se voltou para Deus. Vem a resposta: o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio, olha aqui, tudo que antes fora tirado. Presta atenção agora que Deus é fiel. Eu disse, pessoal, Deus é fiel. Eu vos envio o quê? Leia comigo: o trigo e o mosto. Quando falamos de mosto, falamos sobre o vinho, não é isso? O suco. O mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Quer dizer, aquele povo estava assim, como o povo de Deus, vivendo assim uma situação de calamidade, uma situação assim vergonhosa. E Deus, quando eles se arrependeram, aí Deus disse: olha, eu vou tirar vocês dessa vergonha. Eu vou dizer a vocês, vocês nunca mais serão envergonhados. Mas para isso aquele povo teve que fazer o seguinte: se voltar para Deus,
de todo o coração e colocar em ordem tudo que Deus estava falando. Vamos lá, versículo 19. Vos envio no 20. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Quem é esse? Esse aqui está falando dos gafanhotos, que quando nós olhamos e falamos sobre batalha espiritual, chamamos de principados que atuam no mundo espiritual. Entendeu? Deserta, e na sua frente o mar oriental, estou lendo no versículo 20, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, veja só, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. O Senhor fez grandes coisas. Amém? Não temas, animais do campo, porque o pasto do deserto, os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vire e a figueira darão a sua força. Vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no princípio do mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Aqui está. Nós falamos sobre a ação diabólica, a ação destruidora, por causa da infidelidade das pessoas. Em seguida nós vemos aqui também o arrependimento do povo, quando Deus recomenda que eles se arrependam, clame, planteiem, não é isso? Decrete assim um jejum. Aconteceu. Depois que aquele povo se arrepende mesmo, aí Deus agora chega, marca isso aí que é bom para você. Deus chega mantendo, garantindo a sua vitória. Deus chega garantindo a devolução de tudo que antes tinha sido destruído. Deus chega se mantendo assim, de forma sobrenatural, garantindo, porque faltou. Mas só que acontece uma coisa, tudo aquilo ali foi uma atitude de punição para aquele povo, despertamento. Nunca passo por essa experiência. Eu vou brincar aqui um pouquinho com Deus e depois eu me arrependo. Mas você vai se arrepender, tudo bem. Só que acontece uma coisa, esse tipo de arrependimento é um arrependimento que não deve ser, não é isso, não se deve brincar com ele. Porque quando você vier se arrepender, você já teve um grande prejuízo. O certo é vigiar para que isto aí não aconteça. Entregue a Deus o que é de Deus. Você não trouxe nada. Muito pelo contrário. Deus, quando nos fez, Deus nos colocou em um lugar melhor da terra. O Éden antes do pecado. O jardim do Éden antes do pecado. Então, o melhor lugar, com todas as provisões, com tudo de bom. Quer dizer que nós agora ainda vamos nos achar no direito, não é isso, de lançar mão daquilo que Deus não quer que aconteça. Deus não quer que isso seja feito. Deus não permite que isso aí venha acontecer na nossa vida, e nós vamos lá e mexemos agora com medo disso, de A e de B. Não, meu irmão, não é por aí. Nós precisamos olhar para o nosso Deus, tomar posse disso aí e declarar a nossa fidelidade,
ao nosso Deus, haja o que houver. Ele tem a prioridade, Ele tem a primazia na nossa vida. Nós precisamos descobrir isso aí, nos firmar claramente sobre essas coisas. Veja o que ele fala no versículo 25. Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e o oruga, o meu grande exército que eu enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. O que foi que eu falei? E o meu povo não será mais envergonhado. Por quê? Porque voltou à sua originalidade. Se mantenha nisto aí, e jamais você será envergonhado. Nunca mais você vai provar essa vergonha. Tenha certeza disto aí. Nunca mais você vai passar por esses momentos desagradáveis. Mas só que tem uma coisa, pessoal, é que nós, os seres humanos, precisamos sempre estar ouvindo, sempre precisamos estar realmente ali, nós trabalhando a nossa vida. Não é para que isso? Para que nós possamos descobrir os nossos direitos, ou aprender também a fazer aquilo que é correto. Por mais que a gente saiba, muitas vezes nós estamos errando o objetivo, muitas vezes. Eu já sei fazer isto, eu já sou mestre nisso aqui. Daqui a pouco vai lá e erra o objetivo. Daqui a pouco faz tudo ao contrário. Aí vem as consequências. Nós não fomos criados para viver debaixo de consequências. Nós fomos criados para vivermos assim debaixo. Não é isso? De uma unção de graça, de poder, da glória de Deus. Amém. Eu estava falando hoje pela manhã uma coisa interessante. Quando Deus criou o Éden, criou um jardim e colocou o homem, e ali existia um rio que percorria toda a terra de Havilá. E o ouro daquela terra, ele era bom. Era um ouro especial, vamos dizer dessa forma. Depois, quando a gente chega lá em Apocalipse, nós começamos a observar uma coisa, que lá, na eternidade com Deus, lá nos céus, vamos falar dessa forma, nós vamos ter rua de ouro, o que é que está acontecendo? Hoje é dia de ceia. Nós vamos ter rua de ouro, nós vamos ver muros formados assim por calcedônia, berilo, e assim, não é isso, crisópraso, e assim por diante. Praças de ouro puro, tudo isso nós vamos ter. Então Deus nos colocou, nos criou e nos colocou numa base de abundância. Base de abundância. E nos espera lá na frente sobre esta abundância. Agora daqui até lá a gente precisa estar trabalhando para que a gente possa corresponder com a vontade de Deus. Vamos aqui bem rapidinho. Malaquias capítulo 3. Ligeirinho. Nós temos certeza de que o nosso Deus, Ele é o Senhor. Malaquias 3:6 diz o seguinte: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Quer dizer, nós começamos a ver as coisas se repetindo. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós me dizeis, em que havemos de tornar? É sempre a pergunta que a gente faz.
Em que eu devo tornar a Deus? Eu estou bem, eu vou à igreja, eu evangelizo, eu oro, eu faço uma série de coisas, eu prego, eu cultuo, eu estou bem. Meu amado, eu quero dizer uma coisa interessante a você nesse instante. Essas são partes que da nossa estrutura espiritual, que nós precisamos colocá-las em ordem. Mas existe algo que Deus assim nos preparou. Quando Ele nos criou, Ele nos deu aquilo ali. E que nós poderíamos, para nós fazermos o seguinte, desenvolver tudo aquilo ali, fazendo acontecer esta ferramenta de multiplicação. Lembra que eu falei da água? Deus te deu a água para você regar a planta. Você foi, bebeu, a planta morreu. Tudo que Deus nos dá, junto com aquilo que Deus nos dá, vem uma parte que é dele. Deus não dá uma coisa para a gente e diz assim, olha, eu vou mandar o anjo tomar isso aí. Não, Ele não faz isso. Nós que temos o Espírito de Deus, nós que somos, muitas vezes, não é isso, dotados dessa presença de Deus, precisamos, na verdade, descobrir a nossa responsabilidade, a nossa seriedade com aquilo que Deus nos dá. E por isso que fala aqui, desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de te tornar? 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que roubamos? Aí a resposta vem, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Este é o nosso lado pecaminoso. Este é mais um pecado que muitas vezes ele se apoia, ele se generaliza na vida do cristão. Nós precisamos ter cuidado. E você me pergunta, pastor, isso aí tem nada a ver com... Tem sim. Isso aí é pecado? É sim. Não é seu. Não é seu. Me diga uma coisa, você é um funcionário de uma empresa, e a empresa lhe assalaria para você cumprir X tarefa naquela empresa. Então a empresa diz, olha, tal dia você vai fazer um depósito assim, 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 o seu dinheiro está aqui, o seu salário. Agora, essas demais, isso aqui que está sobrando é para você resolver os problemas que existem. Aí você diz, dinheiro? Tudo bem, esse é o meu, esse aqui eu guardo para ele não acabar. Aí eu vou começar a entrar nesse aqui. É seu? Não. E assim aquele povo fazia. É o pecado. Dízimos e ofertas. E outras coisas mais, primícias. Elas não são nossas, pessoal. Há um mandamento para isso aí. E nós precisamos, na verdade, descobrir tudo isso. Para quê? Para que nós possamos realmente sermos achados assim em paz. Não é? Em 2 de Crônicas, capítulo 15, diz o seguinte: se te achegares a Deus, sereis achados por Ele. Mas se o deixardes, Ele vos deixará. Está escrito aqui. 2 de Crônicas, capítulo 1, capítulo 15, não é? Para a gente encerrar, eu quero dizer que é algo assim, uma palavra assim que ela é muito, muito propícia para os nossos dias. Porque então ela é propícia? Porque são dias assim que nós estamos vivendo. E às vezes nós começamos a observar o seguinte: esses dias que estamos vivendo é um tempo de
confusão. É um tempo assim que as pessoas perderam a visão. É um tempo em que a praga ela está acontecendo. É um tempo em que a doença está aí, ceifando a morte, a escassez, a tristeza, o desemprego, tudo está aí. Nós, o povo de Deus, o que é que estamos fazendo? Ah, pastor, estou orando. Certo. Nada, oração é uma coisa, é a chave do avivamento. Mas eu diria uma coisa para você que Deus espera que você vá um pouco mais. Deus espera que você faça algo mais. E está em você que Ele lhe deu. Você tem uma ferramenta dada por Deus. Para que isso então? Para que essa ferramenta seja posta em ordem. E quando ela for posta em ordem, ela vai multiplicar e você terá colheita. E você vai plantar e você terá colheita e você vai plantar. Porque você não comeu. Você não destruiu essa ferramenta. Ou melhor, você não comeu a semente que Deus lhe deu. E você me pergunta, mas o que é que tem a ver com, vamos dizer, coronavírus? Veja bem, se na verdade a falta, a ausência de tudo isso aqui que nós estamos falando, a infidelidade, se ela é pecado, então essas doenças que vêm à base, sobre uma base pecaminosa, elas vão procurar também um lugar onde elas possam se estabelecer. Uma base pecaminosa. E nós precisamos, eu não estou dizendo que ninguém pode ser, olha, por favor, não estou julgando ninguém, dizendo que alguém é super-homem, alguém é isso, que não vai acontecer isso. Não, não é isso assim que eu estou falando. Eu estou falando sobre igreja. A igreja precisa se levantar como autoridade, a igreja tem que se levantar com ousadia e dar a Deus o que é de Deus para combater a praga, a miséria e a destruição, porque Deus disse o seguinte: olha, restituí-vos-ei os anos consumidos pela locusta voadora, pelo gafanhoto, nunca mais vocês serão envergonhados. Nunca mais. Porque houve o arrependimento e houve a devolução. Então isso aí que a gente precisa, na verdade, colocar em ordem. Ah, mas eu não creio dessa forma. Então não espere muito não, mas vá tendo suas experiências como você acha. Mas eu digo uma coisa aqui, perante tudo isso aí, nós devemos justamente, não é isso? Ser despertados. Para que então? Para que nós possamos tomar posse dos nossos direitos. O que é que você está fazendo? Como é que você está se procedendo? Faça o seguinte: deixe assim Deus tomar as rédeas da sua vida. Observe aquilo que está escrito. Por que que muitas vezes a gente fica, não é isso, procurando assim dificultar as coisas de Deus? Obedeça aquilo que está escrito, pessoal. Veja aquilo que é verdadeiro, está escrito, está. Então faça aquilo que está escrito. Ah, não, mas eu tenho medo de perder. Olha, se está escrito, Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir. Ele jamais vai fazer deixar você ser uma pessoa derrotada a partir do instante que Ele manda. A partir do instante que Ele levantar a sua voz e disser justamente algo, então Ele garante naquilo que Ele fala. O nosso problema muitas vezes é a incredulidade que muitas vezes é alimentada por nós. E nós precisamos descobrir isso aí. Porque caso contrário, nós vamos ter problemas. Então é necessário que a gente acorde. Não é? Por quê? Às vezes a gente ora, faz jejum e tal. Mas existem coisas que elas precisam ser legalizadas.
e elas não são legalizadas. Então aquele jejum, aquela oração fica uma coisa assim tão extensa, tão longa, que parece que nunca vai ter resposta para isso. E não é assim. Primeira coisa que eu preciso fazer, qual é? Eu vou olhar para mim. O que eu estou devendo a Deus? Pronto. O que eu preciso fazer? Pronto. Então, o que eu vou fazer agora? Mergulhar na presença de Deus e vou fazer acontecer o melhor. De coração. De coração. Não simplesmente assim por uma experiência, mas uma coisa feita de coração, para valer. Então, isto aí que nós precisamos, é isto que nós precisamos realmente descobrir. E eu digo a você neste momento que nós temos realmente, ainda nesses dias aqui na terra, nós temos um suporte. E nunca vai parar isso aí. Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo, Ele veio para nos garantir a vitória. Nós estamos aí diante dessas circunstâncias. Mas uma coisa eu creio, que o Senhor Jesus garante a vitória. Agora o que é que nós precisamos fazer? É nos colocar diante de Deus. É fazer acontecer tudo aquilo que Deus tem realmente trabalhado, preparado para nós. Qual o problema que você tem? Pastor, eu tenho dificuldade de ser fiel. Eu tenho dificuldade de ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Eu tenho dificuldade de ser um primicista. Eu tenho dificuldade disso aí. Por que estou falando isso? Porque sempre que houve catástrofe, foi com a base disso aí. E é justamente uma mensagem que as pessoas não querem ouvir. Ela é tediosa, ela provoca tédio na vida das pessoas, revolta, porque mexe. Então, nesse tempo de escassez, em que muitas vezes as pessoas estão preocupadas, o desemprego, não é isso, a perda financeira, não é isso, as portas se fechando. Mas Deus precisa levantar uma geração. Deus quer levantar uma geração que possa ser fiel, honesta, para nada lhe faltar, porque Ele é o Deus que supre, Ele é o Deus verdadeiro, e sobre Ele está toda a provisão. E nós precisamos entender isso aí. Nós precisamos entender isso aí. Entenda. Agora, obedecer eu não sei, mas entenda isso aí, estude isso aí e veja o que Deus quer fazer em sua vida. Porém, sabendo de uma coisa, eu falei apenas sobre dois pequenos, tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu queria lhe dizer uma coisa, que sobre tudo isso aí, nós precisamos ser despertados. Se o problema todinho gira em torno disso aí, o que ele fala? Por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos fruto da terra. Você está entendendo? Está escrito. Então, se assim, então Deus está aqui, a minha parte está aqui. Não interessa o que alguém vai dizer, o que alguém vai pensar, o meu compromisso com o Senhor é inegociável. E se você faz assim, você terá autoridade na hora da oração para cobrar, dizer: Deus está aqui, mas eu fiz e não fui correspondido. Então eu pergunto ao Senhor: por quê? Tenha misericórdia. Porque muitas vezes o diabo ele vai lá e tenta travar. Existem coisas para nós que elas estão nas mãos do diabo muitas vezes, e é preciso você liberar aquilo ali. E é necessário que a gente descubra isso aí. Entre em ação, faça acontecer. Para com amarração com coisas pequenas. Nós precisamos deixar essas coisas.
irrisórias para trás e lançar mão do melhor de Deus. Vamos dar a Deus o melhor que Ele merece, o bem que nós tivemos na vida. Vamos produzir isso aí para Deus. Vamos dar a Ele o melhor da nossa vida. Amém? Quem ama, faz o melhor. Quem ama, dá o melhor. Tenha certeza. Se eu amo a Deus, eu vou dar o melhor ao meu Deus. E a partir do instante desta primeira dessa primeira atitude que for tomada, tenha certeza que Deus não vai mais te deixar ser envergonhado. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Deus. Ele é a nossa provisão. E a Bíblia nos diz que nele, Jesus, foram criadas todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então está aí a resposta. Então é com Ele que eu tenho que me ater. É com Ele que eu tenho que justamente alinhar isso, a minha vida, e firmar o meu compromisso com Ele. E assim o melhor vai acontecer. Concordam? Amém? Deu para entender? Então vamos fazer isso. Jesus Cristo está vivo. Ele vive. E Ele tem o domínio sobre tudo. Todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Pessoal do louvor, por favor. Todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Então vamos dar a honra e a glória ao nosso Deus. Que Ele seja bendito e eternamente. Amém. Por todos nós. Que Ele seja glorificado. Que Ele seja exaltado. E que amanhã você amanheça com uma nova direção, uma nova visão. Dizendo: Senhor, olha, Pai, eu decido fazer aquilo que, pôr em ordem aquilo que na verdade eu ouvi. E eu quero ter uma